anos, 15 para 16, e eu já saía para procurar negócio para comprar. Eu digo que ele já tinha o lado empreendedor dele. Ele soube administrar o dinheiro, ele não gastou tudo, ele guardou. Eu nunca gastei mais que 10% que eu ganhei. Em 3 anos, isso faz uma diferença absurda. Então ele falava assim, tinha um monte de colegas que o dia da folga, eu ia trabalhar na folga deles e eles me pagavam. Então eu passei 2 anos sem folgar. Eu era o último a fechar, sempre fechava. Por que eu fechava? Porque os gerentes ficavam assim, reuniam perto do balcão da Copa para tomar, eles bebiam 5, 6 chopps todo dia antes de ir embora. E eu era que servia o chopp para eles. E aí eu ficava escutando o que eles falavam, os problemas que eles tinham, como tinham. Eu fiquei assim todo o tempo que fiquei lá. Ele foi para o Rio, voltou para o Rio Grande do Sul de férias. Eu fui visitar minha irmã em Porto Alegre, que morava lá. E aí comecei a olhar para comprar mini mercados, não era restaurante. E não achei. Como eu trabalhava com churrascarias, o corretor falou, tem uma churrascaria para vender aqui. Mas aí falou lá, 5 milhões e 100. Eu tinha 1 milhão. Eles não tinham dinheiro para montar. Eu sei que acabou ele voltando lá para a terra lá Encantado, para o pai. O pai tinha um pouquinho dinheiro que tinha, eu me lembro que daí ele vendeu umas vacas, vendeu uns bichinhos que tinha lá, porco, que o pai tinha para vender, juntou o dinheiro que tinha, deu para ele. Ele falou, tenho esse dinheiro, ele tinha 50 anos lá. Tá aqui o dinheiro, mas é o dinheiro que eu economizei a vida inteira, tá? É a minha reserva. Se você levar e perder, por favor, vocês não voltam mais aqui. Cada coisa que acontecia, qualquer risco que eu tinha de perder o negócio, era uma coisa assim, pavorosa. Ajudou muito. Ajudou a fazer controle, a não desperdiçar, a não gastar dinheiro, a trabalhar 24 horas. Ajudou demais. Aí vencemos, falei, agora eu vou começar a te pagar. Falei, não, agora não precisa pagar. Nunca vou esquecer. A Fogo ganhou um prêmio numa revista. Ele chegou lá e pegou a revista e abriu e falou assim, ó, eu vim aqui, eu fui lá e eles me deram o prêmio, e eu tô vindo aqui dando prêmio para vocês. Ele não faz pro próximo o que ele não quer que façam para ele. Eu acho que é isso que forma o time, é essa transparência, se sentir parte, você se sente realizando um sonho junto com ele. Ele conta o projeto, ou ele fala, ou ele toma uma decisão e as pessoas entendem e fazem acontecer. Ninguém faz sozinho. Quando você tem uma turma grande, cada um colabora e contribui com alguma ideia ou algum ponto. Muito bom, né? Ari, quero começar então conversando um pouco sobre, como eu disse, o foco nosso hoje é justamente a sua trajetória. Eu queria começar um pouco discutindo, voltando lá atrás, lá no começo de tudo, né? Lá na Serra Gaúcha, né? Você vem de uma família que sempre valorizou muito a tradição, coragem, empreendedorismo. Quais são as suas memórias da sua infância, Ari? Eu queria dividir isso com o nosso pessoal. Como foi sua infância, meu amigo? Eu acho que foi bem divertida. Eu sou o 6º de 7 irmãos, então a casa estava sempre cheia. Além de... Você é o mais jovem? Não, tem uma irmã mais jovem do que eu. Ok. Que é a minha sócia num dos empreendimentos aí no NB. E além de nós 6, pai e mãe, 9, 7, mais o avô, que estava lá sempre 1, 2, mais alguém, a professora que ficava hospedada lá em casa, então, da região. Então a mesa sempre tinha 10 ou 11 pessoas todo dia. Nossa! E você já nessa época já teve muito contato com o empreendedorismo da sua própria família, né? Porque seus avós vieram da Itália, né? Construíram todo esse contexto. Como é isso, né? Então, meu avô quando veio meu bisavô, né? Seu veio bisavô. Da região do norte da Itália, onde é Trenton hoje, que na época não era Itália, era Áustria. Tá. Eles vieram com passaporte austríaco. E aí ficaram na região de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. E de lá, depois, quando o meu avô mudou para uma outra cidade da Serra também. Tá. E aí constituíram família, porque meu avô teve 12 filhos, meus tios tiveram mais 10, 12, então formou uma comunidade grande. E aquela região toda, o pessoal veio do Vêneto, do norte da Itália,
mantiveram os costumes vivos de avô passando para neto, pai passando para filho, dando a estrutura, a base de que nós precisávamos para o futuro. Eu acho que o grande legado foi o que eles fizeram para a gente. Foi o que eles fizeram. Foi muito bacana. E assim, ao longo dessa infância, chega lá o Ari com 14 anos, e com 14 anos você decide tocar a vida, fazer o Brasil, como se dizia antigamente, né? Não, eu comecei com um pequeno estágio primeiro. Ah, você tem um estágio antes desse? Dos 12 anos, 12 para os 13, eu ia para a escola de manhã. Tá. E à tarde eu fazia um negócio, chamava lá, fazia a praça, era uma feira. O pessoal do comércio tinha um caminhão, eles saíam para o interior com açúcar, farinha, todos esses derivados que precisavam, temperos, sal, e trocava por galinha, porco, ovo, o que viesse vir. Então a gente ia com uma carga e voltava com a outra. E à tarde, 3 vezes por semana, eu fazia isso junto com o caminhão, isso dos 12 até os 13 e meio. Então era uma festa, era uma diversão só, porque a escola de manhã estava tudo bem, mas à tarde era uma festa. É onde você se divertia. Divertia. E foi um aprendizado bom de negociar, de ver como eles negociavam, como faziam. De observar muito. E você já negociava com 12 anos? E os outros dias ficava com meu avô e com meu pai, e aí ele dando o resto da disciplina. Nós tínhamos responsabilidades muito cedo. Meu pai tinha ido para o exército e voltou, aí aquele ano e meio de exército deu uma disciplina inteira nele, além do italiano já até meio organizado, ele já colocou o resto da disciplina para a família inteira. Cada um tinha suas responsabilidades, tinha seus afazeres. Desde os 7 anos, cada um tinha que tocar algum pedacinho da casa. Que interessante. Não tinha esse negócio de 15 anos. Moleza. Com 7 anos já estava na lida. Podia brincar à vontade, mas tinha a sua responsabilidade. Primeiro você faz a sua responsabilidade, depois você faz o resto. Quer dizer, desde cedo você já foi sendo modelado a essa cultura da valorização do trabalho. Nós todos, a família toda foi assim. A família toda foi assim. E aí, então, com 12, você já começou a ter essa experiência da permuta, da troca. E com 14, você decidiu ir para o mundo. Aí, com 14, eu resolvi já era um mocinho, né? Não, já era a hora de pegar mala. Já era um jovenzinho com 14 anos, né? Já era a hora de pegar mala. Aí pegamos, tinha uns amigos do meu pai que tinham um restaurante em Aparecida do Norte. Aí me engajei no projeto deles, precisava de gente lá. E aí eu fui lá e menti, claro, lá em casa falei que ia continuar estudando, que ia fazer todas aquelas coisas que depois você não faz, né? Mas foi lá e consegui um emprego e comecei a trabalhar no negócio lá. O que você fazia lá, Ari? Lá eu comecei atendendo a copa, balcão, como copeiro. Depois eles montaram uma loja de sucos. A loja de sucos. E aí, como era 3 quilômetros antes de Aparecida do Norte, tinha aquela romaria, todo dia de ônibus, de excursões que iam para Aparecida do Norte. E aí eu era o homem do suco lá, eu cuidava da parte dos sucos. Então eu tinha que me organizar e preparar a parte dos sucos, porque quando não tinha ninguém, eu ficava jogando futebol atrás no gramado. Dava tempo. Aí chegava o ônibus, tinha que estar tudo pronto lá para correr e atender todo mundo. E você tem que ter uma organização, porque o ônibus para exatamente 20 minutos. Se você não vendeu naqueles 20 minutos, você não vende mais. Venda. E eu era cobrado por resultado. Quantos sucos eu tinha vendido no dia? Ô, meu amigo, mas nessa época... Porque a pessoa que estava antes do que eu, tiraram, me colocaram, porque não vendia. Não vendia. Então eu tinha que ser melhor que ele. E você conseguiu? Consegui, sempre consegui bater as metas. Puxa, e nessa época você começou a ter essa visão, você já tinha na sua família, como você disse que seu pai, mas você continuou com a visão da organização, método, foco para conseguir atingir seus objetivos, né? Sim, porque se não tiver organizado, você não conseguia atender. Você começou a modelar aí seu pensamento, né? Olha que curioso, né? Que a gente vai conversar bastante sobre a trajetória do Ari, bastante mesmo, mas isso vai estar evidente em quase toda a sua trajetória, né? Tá, até hoje minha alma briga quando vou para um restaurante e diz, faltou um produto. Eu falei, mas como faltou um produto, gente? Nós estamos aqui para vender, se esse produto não está aí, como é que eu vou vender? Esse é o verdadeiro espírito empreendedor, né? Quer dizer, desde o começo vai estalhando essa visão, né? Mas você ficou um ano praticamente nessa Aparecida? Uns 8 meses em Aparecida e depois foi para o Rio. Você foi para o Rio de Janeiro. É aí que começa uma outra trajetória da sua carreira. Com 15 anos ainda muito jovem. Aí começa uma cidade maior, e aí você começa a entender mais. E nessa época o Rio era o centro gastronômico do país. Nos anos 70 era o centro gastronômico. Então lá tudo acontecia lá para depois irradiar para o resto do Brasil. Nem São Paulo era assim com gastronomia, o Rio estava na frente. Então lá foi um grande aprendizado de o que tinha, o que não tinha, novos produtos, o que tinha acesso. Você começou a trabalhar onde lá no Rio? Comecei no Oasis. No Oasis era uma churrascaria? Era uma churrascaria nova. Também uma churrascaria. Acho que ainda tem até hoje lá. Tá. Eles estão lá há muitos anos. E aí foi uma